436, de 24 de abril de 2002. Vamos falar um pouquinho dessa lei? Então vamos lá. Primeiramente, Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a formação de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual, motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Artigo 2. Deve-se garantir, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Artigo 3. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e treinamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estadual, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e do magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino de língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, ela não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Esta lei entra em vigor em data da sua publicação, Brasília, 24 de abril de 2002. 181 da Independência, 14º da República, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, e o seu vice é Paulo Renato Souza. Então, como vocês perceberam, essa é a lei que vai garantir que a Libra será reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. E também garante que ela é um sistema linguístico de natureza visual motora. Visual, porque ela é utilizada por meio de gestos, sinais. Ela é sinalizada pelas pessoas que são surdas ou deficientes auditivas. Isso não quer dizer que a pessoa, ela tem deficiência auditiva, ela só vai sinalizar. Não, fica a cargo do deficiente auditivo. O importante é que ele tenha o direito e o acesso à língua brasileira de sinais. Se a LDB garante que todo mundo tem, desde o início da vida, acesso à educação de acordo com as especialidades que ela precisa, se ela tiver uma deficiência, ela vai ter acesso a tudo que engloba, o que a educação pode oferecer. Então, se a LDB já prevê isso em suas leis, isso quer dizer que o surdo também deve ter acesso. Mas acesso ao quê, de fato? Se é a língua brasileira de sinais, o surdo tem acesso à língua.
Mas como é que o surdo vai aprender a sua língua? Por meio da profissionalização de pessoas adequadas. Pessoas essas que são professores, que conheçam o sistema linguístico visual motor, a Libras, que tenha formação adequada para estar ensinando e orientando esses alunos. Nós também vamos ter outro profissional, que são os intérpretes de língua brasileira de sinais. Por quê? Porque nós sabemos que o deficiente auditivo e o surdo são minorias em salas de aula. Então, se nós temos em uma sala de aula surdo, é necessário que tenha também um intérprete, porque nem todo professor sabe Libras. Isso é um fato. Nem todo professor sabe sinalizar. Então, o intérprete ele vai interpretar a aula daquele professor. À medida que o professor vai dando aula, o intérprete vai sinalizando para o aluno surdo os conteúdos que estão sendo ministrados. Ele vai traduzir para o aluno, o discente, o que o professor está falando. Porque nem todo aluno surdo, perdão, nem todo aluno com deficiência auditiva vai entender adequadamente, ou então nem todo surdo, porque o que acontece? Tem muitos surdos que sabem ler lábios, mas nem todos conseguem. E muitas vezes, eles acabam tendo dificuldade. Então, o intérprete vai estar lá para auxiliar esses alunos, para interpretar. Eles vão poder tirar suas dúvidas, e o intérprete vai poder interpretar assim, os sinais que o aluno surdo. O que o aluno surdo sinalizar, o intérprete vai poder estar interpretando para o professor, que é ouvinte. Ele vai ser esse tradutor, esse como é que eu posso, esse instrumento que vai repassar o conhecimento do professor. Porque, é claro, nós temos que ter na nossa cabeça o seguinte: como você se sentiria se você fosse em um lugar, tivesse em um lugar, em uma sala, e ninguém falasse sua língua, nem o professor? Vamos supor que ele fala mandarim e você não conhece mandarim. Que ele falasse inglês e você não conhece inglês. Você ia ficar perdido. Muitas vezes o que acontece é que nós temos crianças surdas que nascem em um ambiente onde todas as pessoas são ouvintes. E aí o que é que acontece? Em vez da família aprender a Libras para abranger aquele surdo, não. A família se sente melhor quando aquele surdo vai para um fono, quer que ele aprenda a falar, mas não é assim. Porque se a pessoa nasce com algum problema auditivo, vamos supor que ela tem 50% da audição, o que vai me garantir que essa criança não vai diminuir sua audição ao percorrer da vida? E se ela diminuir sua audição e chegar a não escutar mais, claro, deve ter ser dados os meios, os fonos, para que ele tenha uma boa dicção, porque tem muitos surdos que, mesmo perdendo quase toda a audição, eles sabem, eles conseguem falar, porque foi dado os dois tipos de tratamento para ele, tanto o fonológico quanto foi dado acesso para ele aprender a Libras. Nós devemos perceber que a língua desses surdos são visuais. Então, o que ele vai mais usar na vida dele não é a fala, porque ele não escuta. O que ele vai mais é gesticular. É natural do surdo gesticular.
Então, a língua materna do surdo são gestos. Ele vai ter mais facilidade de aprender os gestos. Já está comprovado que quando o surdo ele inicia a Libras, automaticamente ele vai se desenvolver muito mais rápido que uma pessoa que é ouvinte. Porque o ouvinte, ele escuta. E ele vai o quê? Ele vai se adequando, ele vai tentando se adequar a Libras? Vai, mas ele tem já o seu meio de comunicação. O surdo, não. O único meio de comunicação que ele vai ter vai ser os gestos. Então, é claro que aquele gesto ele vai estar treinando e utilizando quase sempre. Se não for sempre. Você sempre vai estar sinalizando um sinal para garfo, para uma associação, para um objeto. A cadeira, o levantar, a comida. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a família, ela não deve obrigar o surdo a se adequar a ela através do fono, não. Deve dar oportunidade dele ir para o fono, mas a família também precisa se adequar ao surdo. Por quê? Porque vamos supor, esse surdo, ele só vai para o fono, ele não sabe Libras. Gente, a mãe e o pai não são para sempre. E se com o decorrer do tempo esses pais falecem, como é que esse surdo vai ficar? Ele não tem acesso a Libras. Já pensou? Mais dificuldade ele vai ter para iniciar na Libras. E se esse surdo não for alfabetizado? É muito mais complicado de ensinar uma pessoa com 60, 70 anos, com 55 anos, com 50 anos que não sabe a Libras, principalmente quando a pessoa não é alfabetizada. Então, o que que acontece? O Estado ele tem que fornecer meios para que esse surdo ele tenha um acesso à educação, à sociedade e também ao trabalho, à inserção dele no mercado de trabalho. E esse meio é o acesso à língua brasileira de sinais, porque já está falando, língua brasileira de sinais é uma língua do Brasil de sinais. Então, a União, ela deve prover os meios, o governo, estado, o município, para que essa criança tenha acesso à língua brasileira de sinais dos 0 anos até o percorrer ao longo da sua vida. E a família, juntamente com o Estado, devem assegurar que eles vão ter esse atendimento. E o atendimento é preferencial na escola regular. Mas tem outros meios? Tem. Tem os CAIS, o Centro de Atendimento ao Surdo. Lá no Centro de Atendimento ao Surdo, eles, além de atender ao surdo, eles também atendem a sua família, eles orientam sua família e também tem muitos centros de atendimento ao surdo, acho que se não for a maioria, que eles ensinam à família a língua brasileira de sinais. Sinalização básicas como objetos, comida, saudação, verbos, ensinam frases, trabalham com a família, eles orientam as leis também, orientam aquela família a se portar, a conversar, a se comunicar com o surdo. E o detalhe que no centro de atendimento ao surdo, muitos que estão orientando lá, se não for na sua maioria, são deficientes auditivos ou surdos. O surdo ele deve ter acesso à educação e não se deve esquecer que a língua brasileira de sinais é própria daquele surdo, porque
é uma linguagem visual, no qual o surdo vai se adaptar muito mais rápido que o ouvinte. Por hoje é só, então tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Foi uma certa explicação do que eu entendo por essa lei 10.436. Mas não esquecendo que nós temos na LDB todas a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que propõe que tem toda aquela proposta para o educando, não só o educando surdo, mas os educandos com deficiências em gerais, com é, com inteligência acima da média, os superdotados, pessoas que também não são superdotados, que têm deficiência na aprendizagem. Então, tudo isso a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, vem fornecer informações, apresenta toda essa lei que abrange todos os níveis da educação, desde a educação infantil ao ensino o fundamental, que é do primeiro ao nono ano, o ensino infantil, que são as creches e pré-escolas, o ensino fundamental do primeiro ao nono ano, e o ensino médio, o ensino superior, a LDB, dá todas as informações necessárias. Então, se você estiver mais curioso, vá lá e vá verificar na LDB quais são essas leis e quais os direitos dos nossos estudantes, nossos discentes. Lá também fala sobre como deve ser ministrada a aula, sobre obrigações e direitos do professor. Então, ela abrange, como diz mesmo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu espero que eu possa ter esclarecido um pouco das suas dúvidas.